Olá, tranquilo? Louvado seja Deus. Que bom. Olha, é uma alegria para o meu coração muito grande poder estar transmitindo a palavra do Senhor, sabendo que muitas pessoas estão ouvindo, estão alcançando a minha voz. E também peço a você que você compartilhe. Todo ensinamento é importante. E a gente não deve reter, figurar só para nós mesmo. Mas compartilhe. Então compartilhe. Você também curta, por favor, também, E também faça um comentário, que é muito importante, para a gente sempre melhorar um pouco mais, ok? Que é o que mais precisamos, o que mais queremos. O intuito disso é sempre alcançar o seu coração, do coração de Deus para o seu coração. Então, 3C, 3C. Compartilhe, curta e comente. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre pessoas que erram, que falham, que pecam e o comportamento dessas pessoas. Geralmente, a maioria das pessoas, quando cometem um deslize, cometem um pecado diante do Senhor, ficam extremamente constrangidos, envergonhados. Muitas pessoas se afastam do Evangelho, somem e desaparecem. É uma forma de fuga, para não colocar para fora aquilo que sente, aquilo que fez. Isso pode trazer afastamento, às vezes perda totalmente, da sua comunhão com o nosso Deus. Claro que sim, claro que sim. Então, João, lá na carta de João, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e pelo seu sangue nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa boa! Ele diz assim: filhinhos, eu oro para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que pelo seu sangue nos purificará de toda injustiça, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Que coisa boa! Então, não há motivo para as pessoas se afastarem por causa dos seus erros, suas fraquezas. Pelo contrário, eu estou falando também, talvez alcançando uma porcentagem de pessoas, nem todos fazem isso, mas essa porcentagem de pessoas é muito importante de falar sobre esse assunto, porque hoje nós temos um título chamado desigrejados. Muitas pessoas desigrejadas por decepções, por situações e por seus próprios erros, que acabam, criando esse subterfúgio, perdendo a comunhão, ministração da palavra, a ceia do Senhor, que é mais importante, Então, eu tenho duas pessoas aqui que cometeram este erro, grave erro, mas que foram restauradas, graças a Deus, mas foram deparadas com a ação de Deus, amém? E outra foi com a ação do profeta. O primeiro foi Adão. Adão, ele vivia de forma maravilhosa, perfeita, ali no jardim do Éden. Depois Deus criou Eva para ser sua companheira idônea, mas aquele relacionamento bom, bacana, todo mundo, todos andando, conhecendo a criação de Deus, maravilhoso. Mas de repente Eva sofre aquela tentação e com isso também induz Adão a fazer, comer do fruto, e acabou também pecando. E aí o que aconteceu? Deus veio até eles. O que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam. Quem acha que a gente pode, se esconder da face do Senhor? Quem pode se esconder da face do Senhor, não é mesmo? Davi, o salmista Davi fala sobre isso, Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo do mar, lá estás também, Não tem como fugir do Senhor. Adão fugiu do Senhor. Quantas pessoas fazem a mesma coisa, têm o mesmo comportamento quando erram, quando falham, quando pecam, fogem, desaparecem, se afastam, somem, E isso é uma sequência, porque vai sendo mais crescente, ela vai se afastando, endurecendo cada vez mais o coração. Então, não se esconda. Você cometeu erro, não se esconda. Você sabe que uma ocasião aqui na igreja, nós tivemos duas situações, na verdade, que eu quero falar para você, muito importante, mas que ele vai se enquadrar nesse segundo personagem, que
que eu vou aqui citar para você foi o caso de Davi. Olha o que Davi fez. Davi fez toda aquela trama com a mulher de Urias, ele mandou que Urias fosse no fogo da batalha, ordenou Joabe, né? Enfim, para que ele fosse morto, para que ele escondesse, estava escondendo lá o seu erro, o seu pecado, sua falha, né? Ele acabou adulterando, acabou tomando a mulher de uma outra pessoa, de outro homem, não é mesmo? O que aconteceu? Toda aquela trama, ele ficou no silêncio, ele ficou quietinho, não falou com ninguém, quietinho, mas não se pode esconder do Senhor, nada, absolutamente nada. Então, por amor a Davi, por misericórdia, né, a Davi, e essa misericórdia também está sobre nós, né, a gente sempre tem experiência, a minha misericórdia do Senhor está sobre vocês, né? O Senhor foi, então, mandou o profeta Natan falar com Davi, bater um papo com Davi, fez lá uma parábola com Davi, falando sobre o homem rico e o homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas e o pobre só tinha uma ovelha só, e o homem rico pegou aquela ovelha daquele pobre e Natan pergunta: o que vai fazer com esse homem rico que fez esse mal com o homem pobre? E Davi então soltou lá, né, com a indignação, com ira, prenda, faça, aconteça, devolva. E Natan disse: este homem é você, olha. E aí Davi então, ele confessa o seu erro, o seu pecado. Ele diz: eu pequei contra ti fiz o que é mal, pois por no teu falar, justo no teu julgar, em pecado me concebeu minha mãe, e tu te agradas. Aí ele diz: tu te agradas da verdade no íntimo, da sinceridade do coração. Então, Adão se esconde e Davi silencia. Um se escondeu e o outro silenciou, mas não tem como. Então Adão, Deus foi atrás de Adão. Onde você está, Adão? Deus sabia que Adão estava em algum lugar? Claro que sabia, mas fez essa pergunta para ele. No caso de Davi, Deus manda um profeta, estamos de restauração da unção profética nos nossos dias. Um profeta para liberar a vida de Davi, porque Davi ficou preso no silêncio, ficou preso, né, no seu pecado oculto, mas que com certeza aquilo iria trazer consequências drásticas para ele, ok? E também, após ele ter revelado, o seu pecado ser revelado, ele faz a sua confissão e Deus também traz uma disciplina sobre ele. Quer dizer, o Senhor perdoa, mas não inocenta, né? Sempre vai ter uma consequência em relação a erros e pecados que cometemos. O importante e o mais necessário é não pecar. Melhor não pecar, não errar. Esse é o melhor. Então, não se esconda, ok? E não silencie. Se você errou, não fique em silêncio. Vai para Deus, fala com Deus. Ele se agrada, como dissemos, ele se agrada da verdade. Não silencie, porque é pior. Você sabe que eu estava fazendo um trabalho de libertação alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, acho que é isso, um pouco mais. E eu estava fazendo um trabalho, na verdade nem a libertação, estava conversando com alguém, mas de repente fui orar por uma pessoa e a pessoa ficou endemoniada. Eu até estranhei, porque até eu pensei que fosse uma reação física, corporal, mas não, era demônio. E aí essa pessoa começou a balançar a cabeça e começou a dizer: eu estou naquele altar. Eu falei: quem está naquele altar? Nada, você está amarrado. Eu estou naquela bateria, eu estou naquela guitarra, naquele baixo, na verdade. Eu fiquei com uma ira: em nome de Jesus, cara, você é um mentiroso, enfim, né? A pessoa, para eu me certificar que a pessoa, né, talvez soubesse ou não soubesse, eu disse para essa pessoa: você sabe o que você falou? Você ouviu o que foi dito? Não, amém. Nós encerramos aquela situação. Mas no outro dia eu fui atrás do baterista, porque o diabo falou que estava na bateria e depois falou que estava naquele baixo. Eu falei: pô, peraí, eu quero saber o que é isso. Eu fui atrás do baterista. Eu falei: fulano, você está tendo relações sexuais com a sua namorada, por acaso? Eu fui logo na jugular, fui logo em cima. E ele disse: estou, pastor, olha, estava no pecado, estava em silêncio. No pecado, em silêncio. Eu fui para o baixo, baixista. No próximo culto seguinte, falei com a pessoa, com o rapaz: rapaz, você está tendo sexo com a sua noiva? Já é noivo? Ele baixou a cabeça: pastor, olha só, os dois em fornicação, um na bateria, o outro no baixo, e silêncio total, todos os dois nas deles,
e fazendo as coisas erradas, mas em cima do altar tocando para o Senhor, viu? Como o Senhor conhece as coisas, nesse caso não usou o profeta como no caso da Davi, usou o próprio demônio, aquele que é acusador. Então a gente descobriu 2 pecados da vida de 2 pessoas que estavam em cima do altar, lugar sagrado, a gente prima pela presença, prima pela unção, e esses 2 em fornicação lá fora, mas quietos em cima do altar. Então, se não é o Senhor, por sua intervenção divina, nos trazer, nos mostrar, falar o nosso coração, porque não há nada oculto que não seja revelado, a gente estaria até hoje com essas pessoas, não tem como. Quantos hoje estão por aí fora, cometendo seus erros, seus pecados, seus deslizes, e estão em silêncio. Okay? E não é só isso, traz peso para a congregação, traz peso para as pessoas que estão próximas, traz peso para a família. Okay? Então, não faça isso, não haja dessa maneira. Todo pecado traz peso, todo pecado traz reflexão. Você pensa naquilo que está fazendo, que no fundo, o Espírito Santo vai mostrar para você que você está errado. Você pode até ficar em silêncio, mas um dia ele vai dizer basta, vai trazer um basta para você. E se trouxer, você tem que parar com o erro, tem que parar com o pecado. Amém? Então, não se esconda, ok? Confesse os seus erros. Ok? Mas eu não gosto de falar meus pecados para ninguém, mas não fale para ninguém. Fale para o Senhor primeiro, depois o Senhor vai te dar direção. Se é um erro contra a esposa, você fale a esposa. Se é um erro contra o marido, você fale. Ok? Daquilo que o Senhor der direção para você, mas não fique em silêncio, porque um dia você vai deparar com o juízo do Senhor. Você pode esconder de todo mundo aqui, pode esconder de qualquer pessoa, do pastor, dos irmãos, da família, mas um dia, isso tudo vai ser exposto. O Senhor vai colocar diante de você, na sua face. E aí, vai ver o que a coisa pode acontecer, pode ser perigoso. Então, não se excuse, não silencie, não se esconda. Confessai-nos os nossos pecados, porque isso vai trazer bênção para você, acompanhado com um arrependimento sempre, ok? Nunca sem arrependimento, amém? Eu sempre ensino a igreja, né? Arrependimento é algo que é dado por Deus, mas como Deus dá arrependimento a alguém? Quando a pessoa tem consciência do erro. Quando a pessoa tem consciência do erro, o Senhor dá o arrependimento à pessoa. Mas quando a pessoa tem consciência do erro e fica na dela, fica silente, simplesmente não vai ao Senhor, ela começa a ter remorso, não arrependimento. Porque remorso é um ato humano, é uma atitude humana. Arrependimento é um ato de Deus. É Deus que concede arrependimento aos homens. O homem não tem nada assim do céu onde for dado, nem mesmo arrependimento. Arrependimento é uma concessão, mas essa concessão vem a partir de uma palavra que você ouve, de alguma coisa que você está fazendo, de um pecado que você está cometendo. Aí você tem a consciência do erro, o Senhor produz arrependimento no seu coração, você vai até Ele e pede perdão, tá bom? Faça assim, não faça como Adão, não se esconda, não faça como Davi, não silencie, ok? Porque tanto um como o outro, Deus foi atrás. Com Adão, Ele mesmo. Com Davi, mandou um profeta, mas Ele sempre vai mostrar para você, por amor a você, que você está cometendo um erro, que se não for acertado, consertado, se não for pedido a Deus perdão, certamente um dia Ele vai ser revelado a você. Como disse, não há nada oculto que não seja revelado, tá bom? Então essa palavra com muito carinho, muito amor, é uma palavra de ensinamento, né? E quando a gente ensina, ou falamos, ou passamos uma mensagem, não é porque sejamos perfeitos, não. Muitas vezes são as nossas próprias experiências, que a gente, vencendo-as, a gente passa para as pessoas como eu estou passando para você, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, mais uma vez, não se esqueça, 3C, compartilhe, comente e curta, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, aleluia e amém. Deus abençoe.